tem uma coisa que quase nenhum homem percebe quando está no meio de uma situação assim. Enquanto você está tentando entender o que aconteceu, relendo mensagens antigas, analisando cada detalhe, ela já seguiu em frente na aparência. Pelo menos é o que parece, mas aparência e realidade são coisas muito diferentes, e é exatamente aí que a maioria dos homens se perde. Você passou dias, talvez semanas, tentando fazer a coisa certa, sendo paciente, sendo compreensivo, sempre disponível quando ela precisava, sempre com uma palavra gentil, sempre pronto para resolver qualquer problema que surgisse entre vocês. E mesmo assim, alguma coisa foi embora. O interesse foi esfriando, as respostas foram ficando mais curtas, e aquela sensação de que você estava sozinho dentro de um relacionamento foi crescendo devagar até que virou certeza. O que dói não é só a perda. O que dói de verdade é a sensação de que você deu o melhor de si e não foi suficiente, que você se dedicou, se abriu, se entregou e mesmo assim saiu com as mãos vazias. Essa dor tem um nome. Ela se chama invisibilidade. A sensação de que, por mais que você estivesse presente, ela nunca enxergou de verdade o quanto você valia. E sabe qual é o erro que vem logo depois dessa dor? O homem começa a se perguntar o que ele fez de errado. Fica ruminando, revisando, tentando encontrar o momento exato em que tudo desmoronou. E nessa busca, ele acaba chegando a uma conclusão completamente equivocada. Ele acha que o problema foi não ter feito o suficiente, que deveria ter lutado mais, insistido mais, explicado melhor o que sentia. Mas a verdade é o oposto disso. O problema, na maioria das vezes, não foi a falta de esforço, foi o excesso de disponibilidade, foi a ausência de limites, foi a postura de quem coloca o outro no centro do mundo e esquece de ocupar o próprio espaço. Quando um homem faz isso, quando abre mão da própria vida para girar em torno de alguém que não pediu isso e que, no fundo, não valoriza esse sacrifício, ele cria um desequilíbrio. E desequilíbrio em qualquer relacionamento gera afastamento. Não por maldade, por natureza humana mesmo. Ninguém valoriza o que percebe como garantido. É uma lei simples, quase cruel, mas completamente real. E quanto mais você se faz disponível sem critério, mais fácil se torna para o outro tratar sua presença como algo que sempre vai estar lá, independente de qualquer coisa. É aí que começa a virada. Não quando você decide se vingar, não quando você resolve fazer ela sentir ciúmes, mas quando você, pela primeira vez, decide parar de orbitar em torno de alguém e começa a construir algo em torno de si mesmo. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, e ela não começa com uma decisão grandiosa, com um momento épico, onde você olha no espelho e decide ser uma nova pessoa. Ela começa pequena, começa no detalhe, começa no dia em que você pega o celular para mandar uma mensagem que não foi pedida e pela primeira vez você não manda. Não porque está jogando, não porque está seguindo alguma estratégia, mas porque você percebeu que aquela mensagem diria mais sobre a sua carência do que sobre o seu afeto. E esse pequeno gesto, esse silêncio consciente, é o primeiro tijolo de algo muito maior. Porque o que acontece do lado de fora, no comportamento dela, é apenas um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Enquanto você estava no modo de buscar aprovação, de tentar convencê-la do seu valor, de explicar seus sentimentos como se precisasse de um advogado para defender a própria existência, você emitia uma energia que ela sentia mesmo sem conseguir nomear. Uma energia de falta, de incompleto, de alguém que precisa do outro para se sentir inteiro. E ninguém, absolutamente ninguém, se sente atraído por alguém que parece estar se afogando e pedindo para ser salvo. Por mais que a pessoa te ame, por mais que ela se importe, existe um limite onde o peso vira distância. E distância, com o tempo, vira silêncio. Agora, pensa no contrário. Pensa em como é diferente estar perto de alguém que não precisa de você para ser feliz, mas que escolhe estar com você mesmo assim. Alguém que tem uma vida, tem propósito, tem direção. Alguém que, quando está presente,
está de verdade, mas que quando não está, não desmorona. Essa presença tem um peso completamente diferente. Ela atrai, ela gera respeito, ela cria aquele tipo de admiração que não se força e não se explica. É exatamente isso que começa a te acontecer quando você para de correr atrás e começa a caminhar na sua própria direção. Você não some por mágoa, você não some para dar ciúmes, você some porque finalmente encontrou algo mais importante para fazer com o seu tempo e com a sua energia. E essa diferença, que parece sutil, muda tudo. Ela começa a notar a ausência de um jeito que nunca notou a presença, porque a presença era constante, previsível, garantida, mas a ausência gera uma pergunta que não sai da cabeça. O que mudou? Por que ele parou? Será que ele realmente seguiu em frente? E enquanto essa pergunta ecoa, você já está em outro lugar. Não fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Você está construindo, está focado, está se tornando uma versão de você mesmo que ela nunca chegou a conhecer de verdade. E essa versão, diferente da anterior, não precisa da resposta dela para continuar avançando. Tem um momento específico que acontece com quase toda mulher quando ela percebe que perdeu de verdade a atenção de um homem que um dia girou em torno dela. Não é um momento dramático, não tem choro, não tem confissão, é um momento silencioso, interno, que acontece enquanto ela está fazendo qualquer coisa banal, tomando um café, olhando o celular, passando pela rua e de repente bate uma percepção incômoda. Ele não está mais lá, não no sentido literal, mas naquele sentido que só quem já sentiu sabe explicar. Aquela certeza de que, se ela quisesse, ele estaria disponível. Aquela segurança de que bastava um sinal, uma mensagem, um olhar, e ele responderia com a mesma energia de sempre. Quando essa certeza some, alguma coisa muda dentro dela, e o que muda não é necessariamente um arrependimento, é uma desorientação. Porque durante todo o tempo em que você estava disponível, ela tinha o controle da narrativa. Ela decidia o ritmo, ela decidia quando aproximar e quando distanciar. Ela decidia o quanto investir e o quanto segurar. E você, sem perceber, foi aceitando esse papel, foi se adaptando ao espaço que ela te dava, agradecido pelos momentos bons e paciente nos momentos ruins. Só que quando você sai desse papel, quando você para de aceitar as condições e começa a criar as suas próprias, a dinâmica inteira se reorganiza. E ela sente isso antes mesmo de conseguir entender o que está sentindo. Sente no ritmo das conversas que mudam, sente no tempo de resposta que alonga, sente naquela ausência de iniciativa que antes era garantida. E aí vem o teste, porque a primeira reação não é a abertura. A primeira reação é a verificação. Ela vai querer confirmar se o que está sentindo é real ou se é só uma fase. Vai aparecer de forma leve, casual, sem peso, uma mensagem simples, um comentário sem compromisso, algo que pareça neutro, mas que na verdade está fazendo uma pergunta muito específica. Você ainda está aí? Você ainda é o mesmo? E é nesse momento que tudo que você construiu vai ser testado. Não pela vida, não pelo destino, por você mesmo, porque a tentação de voltar ao padrão antigo é enorme. A tentação de responder com aquela energia familiar, animada, aliviada, é quase automática. O corpo lembra, o coração lembra, e por um segundo parece tão fácil só voltar. Mas voltar para quê? Para o mesmo ciclo que te deixou exausto, para a mesma dinâmica que te fez sentir invisível, para o mesmo papel de alguém que está sempre disponível, mas nunca é prioridade? O homem que realmente cresceu nesse processo não responde com frieza por estratégia. Ele responde com calma porque é genuinamente calmo. Ele não tem pressa porque a vida dele não parou esperando por esse momento. Ele é breve, é respeitoso, é humano, mas não é o mesmo de antes. E ela sente essa diferença em cada palavra, em cada pausa, em cada resposta que não vem com a urgência de antes.
Agora preciso te falar sobre algo que vai além dela, porque se você ficou até aqui, provavelmente percebeu que essa conversa nunca foi só sobre uma mulher. Foi sobre um padrão que você carrega há muito tempo, talvez desde antes desse relacionamento, talvez desde muito antes de você ter consciência disso. É o padrão de quem aprendeu que precisa se provar para ser amado, que precisa ser útil, estar disponível, resolver problemas, ser paciente além do limite, para merecer um lugar na vida do outro. Esse padrão não nasce do nada, ele tem raiz, tem história. Tem um menino mais novo dentro de você que aprendeu em algum momento que o amor precisa ser conquistado todos os dias, porque se você parar de se esforçar, ele vai embora. E esse menino cresceu, virou homem, mas continuou operando com a mesma crença. Continuou achando que a solução para qualquer problema afetivo era se dedicar mais, se explicar melhor, se tornar mais indispensável, e toda vez que isso não funcionou, toda vez que a entrega não foi suficiente, a conclusão foi a mesma. O problema sou eu. Preciso melhorar mais, preciso dar mais, mas ninguém te disse a verdade. A verdade é que o problema nunca foi a quantidade de esforço. O problema foi a direção dele. Você estava investindo tudo em convencer o outro do seu valor, quando deveria estar investindo em construir esse valor para você mesmo, não para impressionar, não para ser escolhido, mas porque você merece ser a prioridade da sua própria vida. Quando um homem começa a entender isso de verdade, não como conceito, mas como algo que ele sente na prática, tudo muda de jeito. Ele para de pedir permissão para ocupar espaço, para de se encolher para caber no espaço que o outro oferece, para de negociar a própria dignidade em troca de um afeto que vem com prazo de validade e começa a fazer escolhas diferentes. Começa a acordar cedo, não porque tem que impressionar alguém, mas porque tem algo que quer construir. Começa a cuidar do corpo, não para ficar atraente aos olhos de uma mulher específica, mas porque respeita a saúde que tem. Começa a dizer não com mais facilidade, não com grosseria, mas com aquela firmeza tranquila de quem sabe o que vale e não aceita menos do que isso. Essas escolhas parecem pequenas no começo, mas elas vão se acumulando. E com o tempo, você olha para trás e mal reconhece o homem que ficava esperando uma mensagem para saber se o dia ia ser bom ou ruim. Mal reconhece o homem que repassava conversas na cabeça tentando entender onde tinha errado. Mal reconhece o homem que colocava a paz de outra pessoa acima da própria. Esse homem ainda existe em você, mas ele já não manda, porque você encontrou algo mais sólido para se apoiar, você mesmo. E quando você chega nesse ponto, algo interessante começa a acontecer ao redor. Não é mágica, não é coincidência, é consequência, porque as pessoas ao redor de você são como espelhos, elas respondem à energia que você carrega, e quando essa energia muda, as respostas mudam junto, os amigos começam a te ver de forma diferente, as pessoas no trabalho percebem uma postura que antes não estava lá, e as mulheres, especialmente as que têm maturidade emocional, sentem de longe esse tipo de presença. Não a presença de quem grita para ser notado, mas a presença silenciosa de quem não precisa de nada de ninguém para saber quem é. Esse tipo de homem não entra em uma sala precisando de aprovação. Ele entra, observa, escolhe onde quer estar e com quem quer conversar. Não por arrogância, por clareza. Ele sabe o que tem a oferecer e não desperdiça isso com quem não sabe receber. E aqui está um ponto que poucos falam com honestidade. Quando você se torna esse homem, quando você genuinamente se torna, não performa, algumas pessoas que fizeram parte da sua vida vão tentar voltar. Não todas, mas algumas. E entre essas algumas, talvez ela esteja. Pode vir com uma mensagem casual, pode aparecer por acidente em algum lugar, pode ser um comentário numa foto, uma pergunta sobre como você está, um áudio de voz com aquele tom que você conhece bem. E nesse momento, você vai precisar de algo que só o trabalho interno pode dar. Você vai precisar de clareza. Não a clareza de quem está com raiva e quer mostrar que superou. Não a clareza de quem está esperando esse momento para provar alguma coisa, mas a clareza tranquila de quem olha para aquela situação e se pergunta com honestidade:
isso acrescenta algo na minha vida hoje? Essa pessoa cresceu? Essa dinâmica mudou de verdade ou só parece que mudou? Porque tem uma diferença enorme entre uma pessoa que mudou e uma pessoa que sentiu falta do conforto que você oferecia. Mudança tem evidências, tem consistência, tem atitudes que aparecem antes das palavras. Saudade de conforto tem pressa, tem aquela energia de quem quer retomar de onde parou, sem passar pela conversa difícil, sem reconhecer o que aconteceu, sem oferecer nada diferente do que já ofereceu antes. E você, que passou por todo esse processo, já consegue sentir essa diferença. Não precisa de muito tempo de conversa para identificar. Você sente no primeiro contato, na forma como ela chega, no que ela diz e principalmente no que ela não diz. Se for real, se houver algo genuíno naquele movimento, você vai saber como agir. Com calma, sem pressa, sem abrir mão do que construiu. Mas se for só o eco antigo tentando te puxar de volta, você também vai saber e vai ter força para não ceder. Não porque é fácil, mas porque você já sabe o preço de ceder para o que não te faz bem. E esse preço você não está mais disposto a pagar. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você com essa clareza. O homem que você está se tornando nesse processo, esse homem mais centrado, mais firme, mais consciente do próprio valor, ele não é uma versão temporária criada pela dor. Ele é quem você sempre deveria ter sido, e a dor foi só o caminho que te trouxe até ele. A gente tende a enxergar as perdas afetivas como fracasso, como prova de que não fomos suficientes. Mas quando você olha de verdade para o que aconteceu, com honestidade e sem autopunição, você percebe que aquela situação te ensinou coisas que anos de conforto jamais ensinariam. Te ensinou onde estavam os seus limites. Te mostrou o quanto você tinha abandonado a si mesmo em nome de um afeto que vinha em doses controladas. Te forçou a olhar para dentro quando tudo o que você queria era olhar para fora. E essa virada para dentro, por mais dolorosa que tenha sido, foi o início de tudo. Porque ninguém constrói uma vida sólida olhando para o outro o tempo todo. Vida sólida se constrói de dentro para fora, com escolhas diárias que parecem pequenas, mas que vão formando, tijolo por tijolo, uma versão de você que não depende de validação externa para se manter de pé. Esse homem acorda de manhã e já tem motivo para se levantar antes de abrir qualquer aplicativo. Ele tem projetos, tem compromissos consigo mesmo que ele leva tão a sério quanto levaria um compromisso com qualquer outra pessoa. Ele cuida da mente, do corpo, das relações que de verdade nutrem. E ele aprendeu a identificar o que drena, o que paralisa, o que disfarça de amor, mas na prática funciona como prisão. Ele não tem medo de ficar sozinho. E essa frase pode parecer simples, mas carrega um peso enorme, porque a maioria das escolhas ruins que um homem faz na vida afetiva vem do medo de ficar sozinho. É esse medo que faz aceitar menos do que merece. É esse medo que faz voltar para o que não presta. É esse medo que transforma um homem adulto num menino pedindo aprovação. Quando você resolve esse medo, quando você passa tempo suficiente consigo mesmo para descobrir que a sua própria companhia tem valor, que o silêncio não é ameaça, que estar só não é o mesmo que estar mal, você se liberta de uma das maiores armadilhas da vida afetiva. Você para de escolher por desespero e começa a escolher por alinhamento. E aí, quando alguém de verdade aparecer na sua vida, alguém que respeita o seu espaço, que admira a sua direção, que soma sem cobrar o que você tem de mais precioso, que é a sua paz, você vai reconhecer, não porque você estava procurando, mas porque você finalmente parou de correr e pôde enxergar com clareza. Você não é o homem que perdeu, você é o homem que encontrou o caminho de volta para si mesmo. E esse caminho, uma vez trilhado com consciência, ninguém mais tira de você.